Estamos no fim? Estamos nos últimos dias? Jesus está voltando? Vamos ver isso? Olá, meu nome é Claudemir Pontes. Hoje eu quero analisar com você o que diz a Bíblia sobre os últimos dias. Será que estamos nos últimos dias? Será que estamos nos últimos tempos? O que a Bíblia diz? Jesus está voltando? Eu quero convidar você a ir lá comigo para a carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, Paulo falando a Timóteo sobre esses dias, sobre os últimos dias. E aí vamos verificar então se realmente estamos nos últimos dias, porque eu poderia estudar com você muitos detalhes, inclusive pode ser que até mais para frente façamos um vídeo assim, ou até mesmo uma live falando sobre o Apocalipse. Existem inúmeros detalhes, inúmeras informações, versículos que podemos ver, falando, analisando o que acontece, os acontecimentos da atualidade, tá bem? Mas hoje eu não vou falar sobre os acontecimentos, eu vou falar sobre as pessoas. O que Paulo fala a Timóteo sobre as pessoas, como vão ser as pessoas nos últimos dias. E eu e você vamos chegar à conclusão de que será que estamos nos últimos dias? Será que Jesus está voltando? Eu preciso me preparar? Vamos ver isso. Você vai encontrar na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias acontecerão tempos difíceis, e os homens, as pessoas, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E daí? Você já chegou à conclusão? Nós acabamos de mostrar o que Paulo fala a Timóteo sobre os últimos dias. E ele diz que os últimos dias as pessoas serão assim. Tudo isso que nós falamos e colocamos na tela para você. O que você acha? Estamos nos últimos dias ou não estamos? Será que os homens, as mulheres, quando nós falamos homens, na verdade abrangemos todos, né? Homens e mulheres, será que eles estão dessa forma? Avarentos, arrogantes, jactanciosos. Jactância é a mesma coisa quase que arrogante. Vamos trazer uma linguagem mais popular a jactância. Jactância é aquele que conta vantagem, ele acaba sendo arrogante. Os homens estão assim, as mulheres estão assim. Desobediente aos pais. Será que nós estamos vendo aí jovens, meninos, adolescentes, homens, mulheres desobedientes aos pais? Estamos vendo realmente esse tipo de pessoa nos dias de hoje? Será que encontramos ao nosso lado esse tipo de pessoa? Queridos, o trecho nos traz uma clareza que sim, estamos nos últimos dias. Estamos sim, aqui fala de pessoas no âmbito geral, na comunidade, na família. Pessoas que estão correndo apenas atrás de prazeres e coisas materiais. Pessoas que estão sendo orgulhosas no seu coração. Pessoas teimosas, pessoas que não querem ser amigos de Deus. Aqui fala que as pessoas estão sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que tem acontecido na nossa atualidade? Estamos, sim, quase na volta de Cristo. Mas ainda fala um pouco mais, e eu considero ainda um pouco mais sério isso, porque fala aqui sobre os cristãos. Fala aqui
que aqueles que vivem a aparência piedosa, quando a Bíblia fala de piedoso, piedade, ela fala de santidade. Então são aquelas pessoas que vestem uma roupa externa, aparência, pessoas que vão na igreja, pessoas que dizem que servem a Deus, pessoas que são líderes, que estão dizendo, que estão pregando a palavra. Mas a Bíblia diz aqui que isso é só uma aparência. Na verdade, eles negam o poder que vem de Deus. Então, pessoas que estão enganando as outras pessoas, pessoas que estão usando o nome de Deus. Você acha que isso tem acontecido? Você já percebeu alguma coisa assim? Então aqui está falando das pessoas no geral, as pessoas estão fugindo de Deus, estão sendo mais amigas do mundo do que amigas de Deus. As pessoas que vivem a mentira, vivem o orgulho, vivem a arrogância, né? Vivem a divisão. Então aqui nós vemos isso que Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias, quer dizer, um pouco antes da volta de Cristo, as pessoas seriam assim. Então eu chego à conclusão que sim, nós estamos sim nos últimos dias. E aqui fala de líderes, de cristãos, aqueles que vestem uma roupagem aparente de santidade, de piedade, de bondade, de homem, mulher de Deus, mas não são de Deus. São pessoas que negam o poder que vem de Deus, negam que as coisas vêm de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Lógico, nós vamos ver agora um conselho, né, que Paulo também dá a Timóteo, como que ele deve viver, né, como ele deve viver. Mas antes, eu quero mostrar ainda mais um versículo que Paulo fala a Timóteo, mas agora na primeira carta, tá bem? Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 1, eu quero te mostrar isso. Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, dizendo assim: ora, o Espírito, ele avisa, ele diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Eles vão seguir falsos profetas e também vão dar ouvidos a ensinos de demônios. E aqui não está falando que a pessoa vai aprender sobre demônios, não. Aqui está falando que ele vai dar ouvidos e vai aprender e vai aceitar o ensino de pessoas enviadas por demônios, pelo próprio diabo, Satanás. Então aqui está deixando muito claro, e aquilo que a gente vê às vezes, né? Pessoas que deixam de caminhar na sua fé porque estão ouvindo outras pessoas, que essas pessoas afirmam que não existe Deus, né? Que a igreja não serve para nada, que a Bíblia é uma mentira, e pessoas que voltam à idolatria. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo também avisa a Timóteo, que é a revelação de Deus para nós também, que nos últimos tempos ia acontecer tudo isso. Além de todas aquelas palavras ruins, né, que os homens vão viver e ser na sua moral e no seu caráter, nós estamos vendo também que homens e mulheres, dizendo ser de Deus, vão dar ouvido a profetas enganadores, a palavras de engano, a ensinos que vêm de demônios, de espíritos malignos, e vão apostatar da fé, vão deixar de servir a Deus, tá bem? Então isso tem acontecido, e acontecido muito, principalmente por causa do fácil ensinamento que hoje entra dentro da nossa casa. Nós ligamos uma televisão, ligamos um computador, então nós já temos os ensinos dentro da nossa casa, dentro da nossa sala. E muitos estão aceitando esse tipo de ensinamento, né? Que esses ensinamentos que vêm de demônios, que essas pessoas que ensinam que não vale a pena você servir a Deus. E as pessoas então estão apostatando da fé. Vão, na verdade, viver as coisas que não são de Deus e vão virar as costas para Deus. Isso tem acontecido e ainda vai acontecer muito mais porque nós estamos
nos últimos dias. Mas também a Bíblia fala que Paulo fala a Timóteo, tanto na primeira carta como na segunda, os 2 versículos que nós mencionamos, ele fala de tempos difíceis. Você vai estudar, se aprofundar, você vai ver que tempos não está determinando um dia, um ano da nossa vida, não, ou da humanidade, não, não é o tempo cronológico aqui. Alguns anos, pode ser centenas de anos que nós vamos viver isso, e ainda ele está dizendo que isso vai acontecer, e está dizendo que quando Jesus vier, muito próximo da vinda de Jesus, isso vai ficar mais forte ou vai ficar pior, tá bem? Então, os tempos difíceis aqui quer dizer que são tempos dominados por espíritos malignos, que é o que acontece no mundo hoje. Tempos dominados por espíritos malignos, tá bem? Então, eu quero, assim, colocar para você, mas você deve estar perguntando, e agora? O que nós fazemos, né? Como nós devemos agir? Então, Paulo continua aconselhando a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, ainda no capítulo 3, mas no final do capítulo, Paulo vai falar para Timóteo: quanto a você, fica firme na palavra que você aprendeu desde criança. Se você vai ver a história de Timóteo, Timóteo aprendeu a palavra de Deus com sua mãe e sua avó. Então, ele teve um ensinamento da palavra de Deus, mas ainda Paulo fala assim, mas você também tem que firmar no ensinamento, no aprendizado agora que você tem sobre a salvação, que quem apresenta o evangelho da salvação para Timóteo é o próprio Paulo, tá bem? E então ele diz assim: quanto a você, fica firme na palavra que você aprendeu desde criança, e principalmente na palavra, que a palavra te revela a salvação em Cristo. Então, o mais importante para o ser humano hoje, o mais importante para o homem, para a mulher, nesses últimos dias, é ter a certeza da sua salvação. E eu quero te perguntar se você tem essa certeza, a certeza da salvação. Eu gostaria realmente que você tivesse a certeza da sua salvação. Como assim? Se você deixar esta vida agora, você estará diretamente com Deus. Você tem essa certeza? Se você não tem, eu gostaria que você estivesse aí anotando em qualquer parte do comentário aí, para que nós pudéssemos conversar e ainda você vai entender a salvação. Ou então entrar em alguns vídeos que nós temos nesse canal que fala sobre salvação. Um deles é nascer de novo. O que é isso, tá bem? E eu gostaria também, já perguntar para você, já se inscreveu nesse canal? Se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Nós temos muitos vídeos aqui para edificar a sua vida e transformar a sua vida, tá bem? Mas continuando aqui, nós vamos ver aqui o conselho de Paulo, que Paulo dá a Timóteo, que é: fica firme na palavra. E você vai ver que nos versos 14 e 15 ele está dizendo isso, para ficar firme na palavra. Mas por que ele fala isso? No verso 16, 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer: porque a palavra toda, ela é inspirada por Deus, e ela toda serve para o ensino, para a educação, para a exortação e para levar você a viver a justiça. O que Deus mais quer nesses últimos dias, que as pessoas se voltem para Ele e vivam a sua palavra, porque a sua palavra leva você a viver a justiça, aquilo que agrada a Deus. Então, toda a escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspiração divina. Foi Deus que inspirou os homens a escrever a sua palavra. E é isso que Paulo fala a Timóteo: fica firme na palavra. E qual é o conselho que Deus dá para mim e para você nesses últimos dias? Fiquem firmes na palavra. Né? Não desviem da palavra, porque a palavra ela toda é inspirada por Deus, e é esse o conselho que o Senhor nos dá nesses últimos dias. Então vamos voltar ao tema do vídeo. Estamos nos últimos dias? Sim, estamos nos últimos dias, tá bem? Quando Jesus volta? Muito em breve. Jesus virá e vai buscar aqueles que são salvos. Se você não tem certeza da sua salvação, eu gostaria que você buscasse hoje, tá bem? Aceitar a Jesus no seu coração, declarar que Ele é Senhor da sua vida. Então o Espírito Santo virá na sua vida e você então será salvo. Só Jesus pode fazer isso. Entenda bem,
tá? Não apostate da sua fé. Você que está firme em Cristo hoje, não se desvie dos ensinamentos da palavra, não dê ouvido para ensinamentos falsos, tá bom? Inclusive a Bíblia diz que o espírito maligno muitas vezes vai se tornar ou vai se transformar em anjo de luz, espírito de luz, para enganar os escolhidos. Então, preste atenção nessa palavra, faça como Paulo disse a Timóteo, fique firme na palavra, porque toda ela é inspiração de Deus. Eu quero deixar esta palavra com você, quero realmente declarar que o amor de Deus está na sua vida. Eu quero incentivar você a ficar firme com Deus na palavra nesses últimos dias e aguardando com ansiedade a volta de Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe, muito obrigado.